Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã. Nós aqui nos encontramos e nos reunimos para refletirmos juntos sobre o primeiro encontro bíblico proposto para este mês de setembro. O primeiro encontro tem como tema a fidelidade à lei e a garantia da vida. Nós escutaremos neste primeiro encontro a primeira narrativa do livro de Josué, que nos ajuda a começar a compreender melhor este livro. Nessa primeira narrativa, o texto nos apresenta a figura de Josué e a sua fidelidade à lei do Senhor. Josué é convidado pelo próprio Deus para continuar a missão começada por Moisés de liderar o povo, e a grande chave para o seu êxito nessa missão é ser fiel à palavra de Deus. O Senhor o exortará a ser firme e corajoso e a nunca se desviar das orientações que o próprio Senhor deu a todo o seu povo por intermédio de Moisés. Assim, nós conseguiremos refletir também sobre os nossos dias, sobre a nossa conduta, especialmente sobre a liderança que somos chamados a exercer em nossa vida. Não somos líderes apenas na nossa comunidade eclesial, mas também na nossa família, no nosso trabalho, em diversos âmbitos da nossa vida. A palavra do Senhor nos apresenta então a grande chave para que em toda a nossa vida nós sejamos bem-sucedidos. E essa chave é a escuta atenta da própria palavra e a disposição para colocá-la em prática em todas as situações. O livro de Josué nos apresenta muitas temáticas que serão refletidas ao longo destes encontros, mas neste primeiro encontro, ele quer nos abrir os olhos para a necessidade de praticarmos sempre a palavra do Senhor e de não nos desviarmos do caminho que ela nos indica. Permanecendo firmes no caminho do Senhor, nós chegaremos até Ele e viveremos uma vida de alegrias, de êxito, uma vida bem-sucedida na companhia do Senhor. O livro de Josué nos ajuda a compreender que quando nós nos desviamos da palavra de Deus, aí também todos os nossos planos serão frustrados. Na nossa vida prática, nós vamos também percebendo isso. Quando caminhamos junto do Senhor, tudo aquilo que conseguimos realizar nos leva à felicidade, nos leva a uma vida plena, mesmo que nós não sejamos capazes de perceber isso no momento em que as coisas acontecem. Então, façamos a nossa reflexão em conjunto neste primeiro dia dos nossos encontros bíblicos, refletindo e meditando a partir da palavra de Deus. Ouçamos a palavra de Deus reservada a este primeiro encontro. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num e ajudante de Moisés: Moisés, meu servo, morreu. Agora, levanta-te e atravessa este rio Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que a planta de vossos pés pisar, eu vos dou, conforme prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto e do Líbano até o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos heteus, até o grande mar a ocidente. Ninguém te poderá resistir enquanto viveres. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê forte e corajoso, pois farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes.
Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca. Medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Acaso não te ordenei que sejas forte e corajoso? Não tenhas medo, não te acovardes, pois o Senhor, teu Deus, estará contigo por onde quer que vás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O primeiro capítulo do livro de Josué nos apresenta a figura de Josué e também o sentido de todo o livro e sua continuidade com relação ao Pentateuco. Entender esta continuidade é importante para compreender todo o livro de Josué. Nos 5 livros precedentes, do Gênesis até o Deuteronômio, nós acompanhamos os primeiros passos da história de Israel, principalmente os eventos que acontecem ao redor do Êxodo. O povo, cativo no Egito, feito escravo, é de lá liberto pelo próprio Deus, que age por intermédio da liderança de Moisés. É também por meio de Moisés que o Senhor entrega a todo o povo o livro da lei. Assim, as leis descritas no Pentateuco, desde o livro do Êxodo, passando por Levítico, Números e Deuteronômio, são o grande conjunto a partir do qual o povo dá os seus primeiros passos e caminha rumo à esperança, à felicidade e à vida. Quando o povo retorna à terra prometida, finalmente chega ao seu destino, Moisés não mais está com eles, porque a missão de Moisés era de conduzir o povo pelo deserto. Terminado este caminho, termina também a missão de Moisés, e ele agora será sucedido por Josué. Josué não sucede Moisés apenas na liderança do povo, mas também nas virtudes que ele havia cultivado. Moisés havia sido fiel à palavra do Senhor, aos seus ensinamentos transmitidos através da lei, e Josué também precisará ser. Assim, quando o Senhor o convida para ser o líder do povo, o próprio Senhor já coloca as condições necessárias para que Josué seja um líder verdadeiro. É necessário que ele seja fiel à palavra do Senhor, fiel à lei. Por isso o Senhor dirá: não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. Medita nela dia e noite, que ela esteja sempre em tua boca. A palavra do Senhor, os seus ensinamentos, precisam ser o horizonte da vida de Josué, para que ele seja um líder verdadeiro e consiga, de fato, conduzir o seu povo segundo a vontade de seu Deus. É interessante também que Josué é convidado 3 vezes pelo Senhor a ser forte e corajoso. Este é um caminho de atualização do texto para nós. Todos nós que nos colocamos num caminho de discipulado e que desejamos ser fiéis à palavra do Senhor, sabemos que nem sempre esta fidelidade é facilmente alcançada. Às vezes é difícil se manter fiel à palavra do Senhor e, principalmente nestes momentos, precisamos ser fortes e corajosos. Este convite que o Senhor faz, esta exortação que o Senhor dirige a Josué, ressoa em nossos ouvidos por 3 vezes a partir do texto que escutamos hoje. Tão somente ser forte e muito corajoso na prática da lei e na vivência da palavra do Senhor. O roteiro do nosso encontro bíblico, deste primeiro encontro bíblico, nos deixa 2 questões para meditação. A primeira delas: o que a liderança de Josué pode nos ensinar hoje para que sejamos líderes melhores em nossa família, em nosso serviço pastoral e em nosso trabalho? Podemos conversar um pouco mais sobre o que as nossas lideranças hoje exigem, mas tenhamos em horizonte aquilo que a palavra de Deus nos exorta. A fidelidade à palavra do Senhor e aos seus ensinamentos é a chave para que nós saibamos caminhar no caminho do Senhor
e também conduzir outras pessoas neste mesmo caminho. Naquele tempo, no tempo de Josué, a palavra do Senhor era a lei contida na Torá, no Pentateuco. Hoje, esta palavra para nós é estendida até o Novo Testamento, o ensinamento de Jesus contido nos Evangelhos. Toda esta palavra abre diante de nós um caminho de vida, sendo fiéis à palavra do Senhor contida na Sagrada Escritura, conseguiremos caminhar no caminho de Deus e, como líderes, conduzir também os outros que estão sob os nossos cuidados neste mesmo caminho de vida. Outra pergunta que o nosso encontro de hoje deixa para nossa reflexão é a seguinte: hoje, quais são as consciências que nós devemos abandonar para nos tornarmos um povo mais próximo de Deus? Como a lei do Senhor nos ajuda nesse processo de mudança e de conversão? Precisamos lembrar que o povo, sob a liderança de Josué, quando entra na Terra Prometida, é convidado a entrar na Terra Prometida convertido por um processo de 40 anos de caminhada no deserto. O caminho no deserto, feito por 40 anos, não foi exigido por questões geográficas, mas por questões internas. Era necessário que o povo conseguisse abandonar a consciência da escravidão adquirida lá no Egito para entrar na Terra Prometida como um novo povo. Assim, o caminho do deserto é um caminho de conversão. Hoje, nós temos muitas consciências a deixar de lado, a abandonar. Consciências provenientes, especialmente, das escravidões que nós precisamos enfrentar na sociedade atual, no nosso modo de viver. O Papa Francisco nos fala muito sobre o individualismo, por exemplo. A nossa sociedade, como um Egito contemporâneo, nos impele cada vez mais a pensarmos apenas em nós mesmos, a não pensarmos no outro, a não nos colocarmos no lugar do outro, a vivermos de maneira totalmente individualista. Este não é o convite da palavra de Deus. Portanto, todos nós precisamos perfazer um caminho de deserto para nos convertermos e abandonarmos esta consciência, para vivermos de modo mais comunitário, como temos dito tantas vezes nos últimos tempos, de modo sinodal, colocando também no horizonte das nossas escolhas a vida das outras pessoas e a consequência que as nossas escolhas trazem para a vida dos demais. Uma das escravidões, então, das consciências que precisamos abandonar é o individualismo, mas vale conversarmos um pouco, você com o seu irmão, sobre quais são as outras consciências que hoje, no nosso contexto prático, no nosso cotidiano, nós precisamos abandonar para sermos mais fiéis à palavra do Senhor e ao convite que ela nos faz. O exercício da Léxio Divina sempre se conclui com o quarto passo, que é o passo da contemplação. Na contemplação, nós escolhemos um gesto concreto para que na nossa vida diária nós possamos contemplar a palavra do Senhor, que tendo sido meditada, se torna realidade. Por isso, é importante que cada um de nós, a partir do encontro de hoje, faça um compromisso concreto para viver em sua vida. Talvez hoje o compromisso que possamos assumir seja o compromisso de conhecer melhor a palavra de Deus e de reafirmar a nossa disposição em sermos fiéis a esta palavra conhecida. Só podemos ser fiéis àquilo que conhecemos, àquilo que sabemos e guardamos no coração. Por isso é muito importante que conheçamos melhor a Sagrada Escritura. Você pode, então, fazer o compromisso diário de ler um trechinho da Sagrada Escritura todos os dias, de reservar um tempo entre os seus afazeres diários, no início do seu dia, antes de adormecer. Você pode encontrar o tempo melhor para que você reserve uns minutinhos, uma hora, a leitura e a meditação da Palavra de Deus. Para aqueles que já fazem, que já têm essa rotina de leitura da Palavra de Deus,
é interessante pensar como você tem buscado o aprofundamento no conhecimento dessa mesma palavra. O primeiro passo é ler a Sagrada Escritura, começar por aqueles livros que você conhece menos. O segundo passo é aprofundar a reflexão sobre esta mesma palavra. Uma grande pista que a igreja tem nos dado é a leitura orante ou a Lectio Divina do texto. Ela conta com 4 passos: leitura, meditação, oração e contemplação. Você pode, então, reservar um tempo do seu dia, escolher um texto bíblico e praticar a Lectio Divina com o texto escolhido. Quem sabe este grupo que está agora se reunindo para celebrar os encontros bíblicos não possa continuar, mesmo depois do mês de setembro, a se reunir para celebrar o círculo bíblico ou para ler, a partir da Lectio Divina, o texto da Sagrada Escritura. Isso será importante para que ele vá se tornando mais conhecido de nós e para que nós nos tornemos mais capazes de sermos fiéis a esta mesma palavra que o Senhor nos convida a ouvir. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham tido um encontro de reflexão e de aprofundamento muito proveitoso sobre a palavra de Deus neste mês da Bíblia dedicado ao livro de Josué.